Sou Daniel Diógenes, diretor da Clínica Fert Baby Ceará, e hoje nós vamos falar sobre um exame chamado histerosalpingografia. A histerosalpingografia é o principal exame utilizado para a avaliação da permeabilidade das trompas, ou seja, para saber se as trompas, que são os ovidutos ou são os canais que comunicam os ovários ao útero, estão funcionando, são pérmeas. Então a função das trompas é puramente mecânica, de permitir com que o óvulo que sai do ovário encontre o espermatozoide que está ascendendo da região vaginal para o útero e para as trompas onde ocorre a fecundação. Então, sem trompas, infelizmente não é possível você ter uma gravidez do ponto de vista natural. Trompas obstruídas te levam a uma impossibilidade, portanto. Esse é um exame que gera muitas dúvidas e medos por conta das pacientes. Porque é um exame que, se tem uma dor, se tem um desconforto, às vezes um pouco mais pronunciado, isso leva a que muitos pacientes temam a realização desse exame. O exame trata-se de um exame por meio de uma radiografia simples de cavidade pélvica, em sequência, após a injeção de um contraste, um líquido, verificar a passagem desse contraste pelas trompas. E com isso, verificar dilatação de trompas, permeabilidade dessa trompa, posição dessa trompa. O objetivo principal é saber se a trompa é pérvia, se ela permite passar o contraste e, portanto, ela tem a funcionalidade dela para uma gravidez normal. É um exame fundamental para aqueles casais que estão buscando uma gravidez sem sucesso e tem que ser pedido para todos esses casais. Com raras exceções, esse exame pode ser dispensado. Quando você tem, por exemplo, uma indicação clara de uma fertilização in vitro, que é um procedimento que você não necessita das trompas para que seja realizado, como fatores masculinos graves, ou paciente de idade acima de 40 anos, com baixa reserva ovariana, em que você tem uma indicação mais clássica de fertilização in vitro. Fora isso, é um exame básico da rotina de infertilidade para um casal que vem tentando engravidar sem sucesso. É o exame que, apesar de ser o principal exame e um dos únicos a existirem para avaliar a permeabilidade tubária, tem uma taxa de falsos resultados positivos, porque você pode ter uma obstrução proximal em uma trompa e isso não ser a realidade, você acabar tendo apenas uma rolha de muco, um pequeno muco, uma secreção mucosa naquela região que está atrapalhando a você ter um resultado positivo do exame. Mas, em geral, é o exame que nos dá um resultado confiável. Esse resultado desse exame pode ser confirmado por uma laparoscopia, em que você vai fazer uma chamada cromotubagem, que é uma avaliação da passagem do contraste por essas trompas a olho nu, você olhando para essas trompas, mas a indicação de uma laparoscopia para isso tem que ser criteriosa, porque não adianta a gente submeter a paciente a um procedimento cirúrgico com o intuito de avaliar trompas, se você tem um exame como a histerosalpingografia. Então, portanto, é um exame um pouco doloroso, mas é um exame rápido e que, na grande maioria das vezes, é bem suportado pelas pacientes. Não deve ser temido, ele deve ser encarado como um processo natural, um estágio para você ter uma boa avaliação da fertilidade, e deve ser sempre realizado quando bem indicado. Obrigado.